Mix Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. 9h11, retornando aí com a participação do doutor Alexandre Gotes das Neves no Mix Café desta quinta-feira. Verdade. E fomos premiados aqui para um cafezinho do Marquinho, não? Pois eu ia dizer, olha, um cafezinho top, né? Médico, Marquinho. Só porque hoje ele resolveu trabalhar, né? Então eu resolvi fazer um cafezinho aí, botar ele trabalhar de manhã cedo aí. Pois é, Brincadeira, negócio desse, hein? Zambuja, foi um prazer poder ter o doutor Alexandre aqui junto conosco aqui. É claro, né? Sempre uma presença trazendo um cafezinho, porque para fazer as honras da casa, né? E acordar cedo, Marquinho, só porque na cama, café... tinha problema na cama, ele vinha acordar cedo. 15 para as 8 já estava aqui no estúdio, bom trabalhador. Agora né? sim ficou original o Mix Café, vai ter que vir o Marquinhos todos os dias fazer café, né? Verdade. Com certeza, aí vai fazer jus ao nome. Ao nome. Coitado, vamos levar o Tonho na falência. A gente tá procurando um que fizesse café agora, chama. E o Marquinhos já ganhou do Azambuja, chegou mais cedo do Azambuja. Chegou. 15 para as 8 já estava aí já nos estúdios. Daqui a pouquinho, lembrando que o Marquinhos está aqui, porque daqui a pouquinho nós vamos entrevistar aí o presidente da Câmara Municipal, o vereador Flávio Vigilante, para falar aí sobre essas denúncias que ele fez ontem e que estão provocando aí um alvoroço pela cidade. Na verdade, essas denúncias marcaram, né, a cidade do Rio Grande, né, a comunidade muito apreensiva com essas denúncias e aí esperando para saber que rumo que tomará o nosso legislativo. Com certeza, mas eu acho que tem outras coisas também que nós temos que se preocupar, e uma delas eu sempre tenho batido direto aqui, é a Santa Casa, né, Alexandre? Eu só digo assim, ó, só quem precisa, e tu também tens informações da Santa Casa privilegiadas como eu tenho, né, já que teu filho também é estudante lá, e preocupa, porque não é só essa situação da Santa Casa, é a situação da saúde como um todo. Sim, é uma situação bastante delicada. Até tudo muito incerto, até, por exemplo, uma situação que eu estou vivenciando dentro da minha família, né? O meu pai está com um processo cirúrgico em aberto desde o final do mês passado, os primeiros dias do mês, mas nós estamos naquela situação onde estão represando um pouco essa questão dos particulares e dos convênios, né? Os funcionários, eu até publiquei ontem, o pessoal do bloco cirúrgico trancou os convênios e cirurgia só estão atendendo e urgência e emergência e querem receber, e tá certo, os caras. Tá certo. É o pessoal que mais trabalha no hospital, né? Tá sempre correndo em cima de alguma emergência, alguma coisa, e eles resolveram trancar enquanto não receberam o seu salário. Só que não é só eles que precisam do salário, todos precisam do salário. Claro. Essa situação, na realidade, ela é mas tão grave. A gente falou de passagem um outro dia, eu acho que até foi fora do ar, porque ela começa a criar até inimizades dentro de categorias sociais, dentro do pessoal, porque tu imagina assim, ó, todos são médicos, por exemplo, aí tem os técnicos, tem os auxiliares, etc. Mas vamos pensar só na questão dos médicos. Mas tem os médicos que trabalham para a Santa Casa, e tem os médicos que se utilizam da infraestrutura da Santa Casa para atendimentos convênios e suas cirurgias particulares. Então começa a criar uma divergência entre os próprios colegas. Então essa situação ela acaba trazendo uma série de sequelas para a vida individual das pessoas. E o que a gente precisa num ambiente desse, em especial, que trabalha com a saúde? Todas as pessoas têm que se dar bem, elas têm que conviver. Então, daqui a pouco, assim, eu sou um técnico igual a ti, mas tu tem um cargo de chefia. Tu tá ganhando um pouco mais, a gente está sabendo que o teu foi pago, mas o meu não. Então, daqui a pouco, cria uma animosidade. Quem é que consegue trabalhar dentro de um clima de normalidade numa situação dessa? Eu tenho dito aqui que não se trabalha. São situações assim, ó, o pessoal que trabalha por RPA, por exemplo, que faz os plantões do pronto-socorro, não estão recebendo. E aí, como é que tu foi trabalhar, cara? Claro. Agora, eu estou sabendo agora, no fim de semana passado, 60% dos funcionários não foram trabalhar. 60% dos funcionários da Santa Casa não foram trabalhar. Por quê? Porque não tinham dinheiro para o vale transporte. Sim. Então, quer dizer, isso é uma situação complicada, tia. E aí não tem como tu investir e dizer, fulano vai... me ajuda aí, o médico vai pagar o teu vale transporte aí? Claro. Não tem dinheiro para um lanche, para uma coisa? Outra coisa, tu quer ver? Ó, se cria uma divergência não muito pequena. Foram contratados diversos funcionários de Pelotas. Então já cria aquele problema, os locais e os de Pelotas. Dizem que um número grande de chefias é de pessoal de Pelotas, que foi pensado a dedo para ser trazido para dentro da administração da Santa Casa. Então,
Aí tu pega outra questão, a questão do aumento da remuneração do administrador, né? Então, pô, pelo amor de Deus, nós estamos criando dentro de um problema inúmeros outros problemas, e todos eles de extrema gravidade. Aí são complicados aí. Uma coisa que o pessoal está exigindo muito, principalmente os funcionários exigem, e a gente sabe disso, é a transparência. Está entrando dando dinheiro, e aí, o que estão fazendo com esse dinheiro? Bem, e o problema todo é que o próprio diretor médico que teve em Brasília, agora acompanhando lideranças rio-grandinas, aí diz que o hospital, do jeito que está, pode fechar até o fim do ano. E são situações, agora mesmo está uma penlenga aí, envolvendo o governo do Estado, só que a Santa Casa já está devendo para o governo do Estado 8,5 milhões, e querem 3 milhões a mais de adiantamento. Só isso aí fica em 11,5 milhões. Você vai ter que ser descontado depois. Com certeza. Só que a Santa Casa não quer fazer um parcelamento para descontar isso, e aí? Quem é que vai dar dinheiro de graça para a Santa Casa, gente? Para aí, não existe isso. Envolvendo serviço público e outra coisa. Prestou serviço, tu recebe. Se tu não prestou RH, tu não vai receber. Só que isso aí é uma escala. Se o hospital não recebe, o médico não recebe. E se o médico não recebe o salário, ele não vai fazer RH, não vai fazer internação. Claro. Então, são coisas assim, bem complicadas. E outra coisa que eu sempre disse, eu reitero aqui o que eu falei, estava o Troina como testemunha minha, eu falei com o bispo ano passado, em torno de fim de novembro, por aí, e disse que os 23 municípios que fazem parte da região nossa teriam que bancar o hospital também, teriam que dar a sua fatura, não só a EH, teriam que bancar, cada município com 20, 30 mil reais, os pequenos, os outros maiores, porque não adianta largar aqui na Santa Casa. Precisa que seja feito, mas tem que bancar também. Claro. Porque eles não têm responsabilidade lá, eles não têm um hospital lá que aguente o tranco, como a gente diz, precisam ajudar a Santa Casa. Quer dizer, depois de 6 meses eles foram a Brasília e ouviram uma coisa que eu tinha dito. Sim. Ainda gastaram diárias e tudo para ir lá, ouvir uma coisa que eu tinha dito. Que é o óbvio, né? É óbvio. Óbvio. Quem conhece a parte de saúde sabe disso. Lógico. Isso aí tu tinha que trabalhar num sistema de consórcio dos municípios. Claro, hoje em dia é o fundamental, sem consórcio não funciona. Que é o que tu vê em outras regiões. Não, nós temos que fazer manutenção. Então vamos ver mais ou menos uma proporção, vamos encontrar um denominador comum e vamos bancar isso aí. E infelizmente a gente está chegando à conclusão do seguinte: nós já tivemos aqui problema do Guaíba-Barracha, beneficência, e parece que tudo está caminhando para que aconteça com a Santa Casa também, né? Nós já tivemos o problema aqui do Hospital São Francisco, São José do Norte, né? Que volta e meia ele troca a administração, agora parece que está dando uma reviravolta e está melhorando. Eu muito. Nem sei quem é que está, eu sei que até o Rodolfo andou fazendo tipo uma consultoria lá, não sei se eles estão... Só que tem cinco especialidades lá que eles não tinham, que socorriam de nós. Sim. E que agora estão atendendo Rio Grande, Santa Vitória, Tavares, né, e até gente mostrada está vindo ser atendido no Hospital do Norte. Então, quer dizer, mostra que os caras estão se organizando. Sim. Né? Sim. É por aí. Eu, na condição atualmente, né, fui presidente da Sorã por 14 anos, atualmente estou na presidência do Conselho Deliberativo, diminuiu bastante a questão dos problemas de saúde de São José do Norte. Eu te digo isso porque uma parcela dos serviços da área de saúde são prestados pela Sorã, né, que é dos contratos da terceirização. E uma das partes que entra no contrato terceirizado é o serviço da ambulância, né? É as ambulâncias e os tripulantes da ambulância. E nós não estamos tendo muitos problemas como a gente tinha até alguns, vamos botar assim, de um ano para trás, né? Então isso é sinal de que as mudanças elas estão atingindo os seus objetivos, né? Porque quando tu não tem problema, já é um excelente sinal, né? Sim, antigamente... Tu trabalha em hospital, tu sabe como é que funciona isso, né? É tipo de coisa assim, é gerenciamento, que eu digo gestão, tudo é gestão. Né? A gente vive reclamando aí, o pessoal liga para nós aí, reclamando da gestão de vários postos de saúde. Isso é gestão. Se o encarregado lá, ele tem que sair da mesa dele e ver o atendimento, como é que está acontecendo. Claro. Isso é o mínimo. Né? Sim. O pessoal falava do Rodolfo, mas o Rodolfo às vezes de 6 horas da tarde estava dentro do cemitério. Vira e mexe, quando vira, ele estava em um hospital psiquiátrico. O cara tem que gerir, não adianta ficar sentado numa sala que tu não conhece. Com certeza. Né? E eu sempre fui muito assim, de ir no local para ver o que está acontecendo. É o mínimo que tem que fazer. Não adianta tu ter uma opinião se tu não conhece o serviço. E o que está acontecendo lá? Por que o pessoal não está indo? Né? Agora, essa situação aí que todos os fins de semana a Santa Casa está enfrentando com falta de funcionário,
Isso aí dá omissão de socorro, gente. Eu tô dizendo só horas. Sim. Não brinque com isso. E o gestor tem que responder por isso, né? Olha, se acontece com um familiar meu, chegar no hospital, não ter atendimento, falta de funcionário, e der alguma zebra, o administrador responde, e a direção junto. Sim, sim. Não brinque com isso. Claro. Não brinque com isso. Isso, tu sabes que nos aconteceu, acho que uma meia dúzia de anos atrás, lá em São José do Norte, onde a gente tinha seguido as queixas de um médico que demorava a atender 20 minutos, 30 minutos, entre a saída de um paciente e o atendimento de outro. E aí nós, uma hora, pegamos, fomos lá uma comissão e chegamos lá, esperamos um sair e adentramos. O que estava se passando? Pessoa bem recostada para trás, lendo um jornalzito e no telefone. Disse, pô, pelo amor de Deus. Isso aconteceu comigo. Vamos respeitar, né? Isso aconteceu comigo na década de 80, quando eu fui chefe do Centro Social Urbano da Hidráulica, e nós tínhamos o melhor posto de saúde da época, tá? E aconteceu isso com um médico. Ele primeiro lia a 0 hora todo, para depois atender os pacientes. Até um dia que eu bati na porta, peguei ele lendo o jornal e fiz uma denúncia contra ele. O cara está lá para atender o público, e não para ler jornal. Sim, sim. As pessoas têm que se dar conta disso. Ponto final. Isso aí lá na Sorã mesmo, a gente fala, nesses dias tive uma reunião com a presidente lá, e ainda foi reiterado esse assunto. As pessoas têm o seu posto de trabalho por uma atividade, né? Elas têm que exercer uma função. Lá no caso da Sorã, a gente diz, aqueles postos de trabalho da Sorã existem para quê? Para que eles prestem o serviço, prestem uma assessoria para os moradores de rua. Porque se o morador de rua não for o objeto principal do atendimento dos funcionários da Sorã, então vamos fechar a instituição. E aí o que acontece? Tu fecha a instituição, tu fecha os postos de trabalho. É que tu tem que, digamos assim, ir trabalhando o psicológico das pessoas, tu tem que saber administrar, né? Porque daqui a pouco passa desapercebido. Infelizmente o ser humano, ele deixa meio, se leva por outras coisas na cabeça. Quem trabalha em posto de saúde, quem trabalha hoje na Santa Casa, tem que se dar conta de que o alvo deles, o público, o porquê que eles estão ali é para tratar da população, dos problemas da população. E, ao mesmo tempo, a mesma coisa. A administração, o grupo que gerencia, tem que se dar conta que aqueles funcionários têm que ser guarnecidos, né? Tem que botar embaixo do braço aqueles funcionários e tem que cuidar dos interesses deles. É por aí que a gente faz uma gestão e um trabalho com os funcionários e tem todo mundo na mão. Bom, estamos chegando ao final da tua participação, Götz. Queremos agradecer e te desejar um bom fim de semana. Eu queria deixar um abraço aqui ao Marquinhos, agradecer o nosso cafezinho, a ti, Augusto, a Zambuja, a todos os nossos ouvintes da Estúdio Livre FM. Desejar um excelente final de semana. Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, a gente está por aí. Um abraço a todos. Zambuja. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Fica, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância?